Tragédia onde 3 crianças morreram afogadas após o carro em que elas estavam cair em uma lagoa na divisa do DF com o estado de Goiás, tá? Mais uma vez, lembrando um acidente trágico e nesta segunda-feira acontece, né? Desde cedo lá, a despedida da família, dos parentes, amigos a essas 3 crianças. Jéssica Nascimento tá com a gente, esteve mais cedo no enterro e vai trazer detalhes, né, Jéssica? Com certeza uma despedida muito triste, dolorosa e acompanhada com pedido de justiça também, não é verdade? Bem-vindo novamente. Oi, Rafa, muito obrigada. Boa tarde novamente para você, para quem ligou agora no nosso Balanço Geral. A gente acompanhou durante toda a manhã esse último adeus aos 3 irmãos. A gente está falando da Sara, que tinha apenas 1 aninho de idade, do Henrique Gabriel, de 3 anos, e o Miguel, de 4 anos de idade. 3 irmãos, viu, Rafa? Esse velório e o enterro, eles aconteceram aqui no bairro Marajó, em Cristalina de Goiás, onde nós estamos. O enterro acabou agora há pouco. Nós fizemos, inclusive, imagens que mostram aí, inclusive, o desespero da mãe, pedindo a todo momento justiça, pedindo para que os 3 filhos voltassem, Rafa. Sem explicação mesmo, uma tristeza uma despedida muito dolorosa, muito forte, com essa mãe ali chorando bastante, a avó materna também, que acompanhou tudo, e as duas, claro, pedindo justiça. A mãe acabou passando mal, não conseguiu conversar com a nossa equipe, ela foi amparada ali pela família, por amigos, está à base ali de remédios, também pudera. Ela viu os 3 filhos aí praticamente morrerem na frente dela, né, Rafa? Ela tem 5 filhos e 3 aí foram embora de uma vez só, Rafa. O motorista que estava dirigindo esse carro, a gente lembra para você que ligou agora no nosso Balanço Geral, essa tragédia aconteceu no sábado, ali na barragem da Lagoa do Japonês, na DF-295, entre a divisa da região ali de São Sebastião, em Goiás. A mãe, a avó, os 3 filhos e o amigo da família, o Raimundo, eles decidiram passar ali a tarde de sábado nessa lagoa. A avó contou pra gente que os três adultos dividiram uma caixa de cerveja e que o Raimundo teria ainda ingerido mais 2 litros de álcool. Ela não explicou pra gente ali, claro, no meio ali da emoção, ela não soube explicar se foi cerveja, se foi ali outro álcool, mas ela disse que sim, ele bebeu bastante. E aí ela decidiu ir embora, falou, vamos embora, isso por volta das 4 horas da tarde, tá ficando frio para as crianças. Você tem condições de dirigir, Raimundo? Ele falou, não, deixa comigo, vocês são acostumadas a andarem aí comigo, a gente vai sim. E aí, todo mundo ali, né, entrou dentro do veículo, só que na hora de ir embora, a avó contou que o Raimundo acabou, viu, Rafa, confundindo ali as marchas. Era para ele ter colocado a marcha ré, ele acabou colocando aí a primeira, e esse carro acabou entrando na lagoa. A mãe, a avó e o Raimundo, eles não ficaram feridos. O Raimundo, ele ainda conseguiu tirar o irmão mais velho de dentro da lagoa, já sem vida. E nesse momento ali de desespero, a família contou que ele foi embora, que ele fugiu. Só que ele foi preso horas depois, Rafa. A gente tem, inclusive, a nota aqui da defesa do Raimundo, porque ele foi preso, ele fez o teste do bafômetro e esse teste acabou apontando que ele tinha o dobro ali de álcool no sangue do que é o permitido. Então, sim, ele estava embriagado, foi o que provou o teste do bafômetro. A produção acabou de me mandar essa nota, Rafa, a gente vai ler aqui e aí eu devolvo para você para que a gente fale mais sobre isso. Essa nota dos 2 advogados, eles dizem o seguinte, vou ler na íntegra para vocês. Trata-se de um trágico acidente no qual não houve a intenção do senhor Raimundo em produzir um infeliz resultado. E aí essa nota traz também que o Raimundo prestou socorro às vítimas após esse trágico acidente, né? E que não existe qualquer evidência que o cliente dele, o senhor Raimundo, né, tenha aí acelerado o veículo em direção ao lago. Disse também que ele não fugiu, que na verdade ele estava indo para a casa dele para trocar de roupa e aí ele se apresentar à delegacia, o que diz essa nota. E diz também que ele está aí à disposição da justiça para qualquer esclarecimento. Essa foi a nota, então, da defesa do Raimundo, que diz aí que ele não teve nenhuma intenção nessa morte das 3 crianças. Só que o teste do bafômetro, Rafael, provou aí que
que ele estava sim, né, embriagado com o dobro do que é permitido e agora ele responde por homicídio, Rafa. Que tristeza, né? É uma tragédia, a gente fica até sem palavras, uma tristeza danada acompanhar tudo isso de perto, a mãe passando mal, a avó também pedindo aí para que as crianças voltassem a todo momento. A gente está acompanhando aí essas imagens e agora a resposta da defesa do senhor Raimundo, Rafa. Olha, Jéssica, exatamente, viu? Ainda mais, imagina só, eu tenho 2 filhos, gente. O mais novo tem 4 anos, a idade dessa criança mais velha que faleceu nessa tragédia. Mas a nota da defesa é o seguinte: prestar socorro era o mínimo. Era o mínimo. Depois ele fugiu. E no momento que ele bebe, como provou o exame do bafômetro, que não conseguia nem ficar em pé, o cidadão, ele sim assume o risco de acontecer algo. E foi o que aconteceu. Enquanto você está aí, Jéssica, eu vou acompanhar agora, para quem está em casa, trazer mais detalhes dessa história, a morte de 3 crianças afogadas após o carro entrar nessa lagoa aí. Gente, que tragédia. Acompanhe na tela. As crianças morreram no local conhecido como Lagoa do Japonês, já na divisa entre Goiás e Distrito Federal, a pelo menos 1 hora de distância do centro de Brasília. Ao chegar ao local, nossas equipes se depararam com uma mulher que relatou para as guarnições que havia caído com o seu veículo dentro da lagoa e que haviam 2 crianças em seu interior. A equipe de mergulho localizou o VW Gol de cor prata a uma profundidade aproximada de 4 metros. E encontraram uma criança de 3 anos em seu interior e uma outra criança a uma distância aproximada de 100 metros da margem da referida lagoa. Foram retirados, atendidos, porém constatado que também já se encontravam em óbito. Nossos socorristas realizavam atendimento a uma terceira criança que já se encontrava fora d'água, sexo masculino, de 4 anos, onde foi constatado que já se encontrava em óbito. A avó contou à polícia que o motorista, um amigo da mãe das crianças, estaria alcoolizado quando resolveram voltar para casa depois de uma tarde na beira do lago. A mulher chegou a pedir que esperassem um pouco, mas ao invés de engatar marcha ré no carro, o motorista foi para frente e o carro foi direto para o lago. Raimundo Francisco da Silva, de 52 anos, amigo da mãe das crianças, foi preso em flagrante horas depois do incidente. Na delegacia, ele fez um teste do bafômetro que confirmou que o motorista havia consumido bebida alcoólica. Em depoimento aos policiais, Raimundo da Silva preferiu não dar informações sobre o ocorrido. Vai aguardar para falar em juízo. Olha, a gente entende que ele está em choque, que a defesa quis se manifestar, mas de forma alguma ele poderia estar no estado em que ele estava depois de beber pra caramba e ter assumido a direção do carro. Com 3 crianças, tinham 3 adultos. Meu amigo, vai dirigir, não bebe. Vai beber, não pega o carro. Importante ressaltar aí, reforçar mais uma vez, que o motorista do carro, Raimundo Francisco, passou por audiência de custódia e ficará preso preventivamente. Segundo a polícia, ele estava bêbado. 0,63 foi o resultado do bafômetro. 2 vezes acima do que é permitido, que hoje é limite 0. Ok? A gente segue acompanhando e, claro, ao longo do balanço, a gente volta com mais detalhes dessa tragédia, gente. Uma tragédia.